Opa, minha gente, tudo tranquilinho com vocês? Então, vamos continuar mais um episódio da leitura conjunta, lendo Fernando Pessoa, o livro do Desassossego com vocês. Lembrando que nessa leitura conjunta a ideia é eu ler alguns parágrafos e ir comentando a minha honesta reação ao vivo aqui com vocês. No caso, esse vídeo aqui não é ao vivo, ele é gravado, mas eu vou estar no chat aqui do lado, na verdade desse lado. Vou estar aqui do lado no chat comentando com vocês. Então, a ideia é que vocês participem também, se você está interessado, se você está aqui acompanhando. E se você não viu os outros vídeos, a gente vai continuar aqui do capítulo 7, que foi onde a gente parou. Eu vou ler esse livro até o capítulo 25, até a parte 25 dele, tá? Esse livro não é dividido em capítulos propriamente dito, mas, né, ele tem aqui a numeração, né, que indica pra gente. Então eu vou parar no número 25. Eu acho que é um bom número, porque o que acontece? O livro é muito grande. Eu acho que se eu fizesse esse projeto, né, ia demorar 1 ano para terminar ele. Então eu vou ir até o capítulo 25. E se você caiu aqui de paraquedas, recomendo que você comece pelo... Você pode continuar por aqui mesmo, porque esse livro ele não tem uma narrativa, digamos assim, mais linear, entende? Ele é um livro mais filosófico, né, mais poesia, mais poético. Então você pode começar de diversos capítulos diferentes. Hoje a gente vai ler o capítulo 7, tá? Mas para inteirar você, aqui caiu de paraquedas, a gente está lendo então aqui esse diário íntimo do Bernardo Soares, né, onde ele coloca a sua visão de mundo, suas perspectivas de vida e filosofia de vida. Vamos ler uma frase aqui para você ter noção do que eu estou falando, para vocês todos aí terem noção do que eu estou falando. Então estamos aqui no capítulo 7, tá? A gente está aqui na página 22. E lembrando que na descrição desse vídeo tem um link para o site do Domínio Público, onde vocês podem ler esse livro gratuitamente, velho. Então, é assim, uma coisa absurda, tá? Gratuito, imagina, Fernando Pessoa gratuito. E olha o tamanho desse livro. Imagina quanto ele deve ter custado, né? Então, assim, aproveitem a chance de lerem livros gratuitamente, porque livros são caros, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui na página 22. Se você quiser acompanhar pelo PDF do livro no site do Domínio Público, é só abrir e acompanhar, tá? Então eu vou começar a ler aqui no início do capítulo 7. A câmera abriu um pouco, então isso é bom, eu considero bom pelo menos. Vamos lá. Vou começar a ler. Começa com a palavra hoje. Ixi, ele já tá falando aqui de devaneios, vamos lá. Hoje, num dos devaneios sem propósito nem dignidade que constituem grande parte da substância espiritual da minha vida, imaginei-me... Ah, sim, essa parte a gente leu na coisa passada, né? Imaginei-me liberto para sempre da Rua dos Douradores. Então, para resumir para vocês, vamos resumir aqui, porque é uma página inteira que a gente leu no último episódio da leitura conjunta. Então, vou resumir para quem não lembra, porque eu também não lembrava. Mas aqui ele falou um pouco sobre... Caiu meu lápis. Aqui ele falou um pouco sobre ele se sentir meio que assim subordinado ao patrão Vasquez, que é o patrão dele, né? Porque o Bernardo Soares, ele é ajudante de guarda-livros, né? Ele fica ali meio que administrando ali papéis, papeladas de pessoas, títulos, essas coisas. Ele é ajudante de guarda-livros. Ele está falando um pouco que ele se sente subordinado ao patrão Vasquez, ele não ganha muito bem, e aí chega um amigo dele e fala, inclusive, para ele que ele está sendo escravo, que ele tá trabalhando, ele está sendo explorado, aliás, pelo Soares, pelo patrão Vasquez, né? E aí o Bernardo Soares fala que, não, mas entre ser subordinado ao patrão Vasquez e ser subordinado aos meus desejos ou ao meu desejo de vingança ou riqueza, eu prefiro ser subordinado ao patrão Vasquez, porque ele é mais fácil de lidar do que os sentimentos de desejo humano. Então ele faz uma comparação. Então tá vendo como a filosofia tá aqui? A filosofia e a poesia tá aqui? O que você acha desse statement, dessa fala dele, dessa afirmação do Soares? Você concorda com isso?
que a gente também acaba sendo, vamos dizer assim, subordinado das nossas emoções. E o que será que é melhor? Ser subordinado por uma pessoa real ou subordinado pelos seus próprios monstros, né? Seus medos ou suas emoções? Não sei. Fica aí, eu tô aqui viajando, né? Então vamos lá. A última frase que a gente leu na leitura passada é: há os que Deus mesmo explora, e são profetas e santos na vacuidade do mundo. Então, ele está falando que as pessoas que são exploradas por Deus são os profetas e os santos, né? Então, vamos lá. Ai, não, essa não foi a última frase, né? A última frase foi: tanto vale dá-lo ao pequeno aspecto do meio tinteiro como a grande diferença das estrelas. Estou falando, aqui ele falou um pouco do amor também, e agora a gente vai para o capítulo 8, tá? Que foi realmente onde a gente parou. Então, aqui eu estou na página 23. Vamos lá. Eu fiquei bastante tempo sem ler esse livro, então estou meio perdida. Vamos lá, gente, vamos lá. O patrão Vasques... Aliás, é só isso. O patrão Vasques, ponto. Continuando. O patrão Vasques, ponto. Tenho, muitas vezes, inexplicavelmente, a hipnose do patrão Vasques. Que me é esse homem, salvo o obstáculo ocasional de ser dono das minhas horas, num tempo diurno da minha vida? Trata-me bem, fala-me com amabilidade, salvo nos momentos bruscos de preocupação desconhecida em que não fala bem a alguém. Sim, mas por que me preocupa? É um símbolo? É uma razão? O que é? O que é? Tá, ele tá aqui, então, pensando no patrão Vasques. Deixa eu pegar aqui meu lápis que caiu. Um segundinho. Não ironicamente, ele tá falando aqui sobre o patrão Vasques, né? Então, que é esse patrão dele. Então, ele já começa falando: patrão Vasques. Hipnose do patrão Vasques. Que me é esse homem? Ele tá tentando entender o que o patrão Vasques representa para ele. Vamos ver a que conclusões ele vai chegar aqui. Continuando no próximo parágrafo, ainda na página 23. O patrão Vasques. Lembro-me já dele no futuro, com a saudade que sei que hei de ter então. Estarei sossegado numa casa pequena nos arredores de qualquer coisa, fruindo um sossego onde não farei a obra que não faço agora, e buscarei, para continuar a não ter feito, desculpas diversas daquelas em que hoje me esquivo a mim. Isso é bem... me identifico. Então ele está falando assim: eu penso no patrão Vasques, já sentindo a saudade que eu vou sentir quando ele se for. Quando eu não estiver mais junto dele por algum motivo, se eu parar de trabalhar com ele, ou se acontecer alguma situação adversa. Então ele fala: estarei sossegado. Olha só, a palavra sossego. Lembrando que o nome desse livro é Livro do Desassossego. E ele diz que, sem o patrão Vasques, estarei sossegado numa casa pequena nos arredores de qualquer coisa, fruindo um sossego onde não farei a obra que não faço agora. Ou seja, não farei a obra que não faço agora. Que obra é essa? A gente não sabe. Provavelmente é algo que ele gostaria de fazer, mas não faz, né? E que não faz agora e que nem vai fazer quando ele não tiver mais um patrão. E buscarei, para continuar a não ter feito, desculpas diversas. Ou seja, vou buscar desculpas para não fazer essa obra de qualquer jeito, né? Ou seja, com patrão ou sem padrão, não vou fazer essa coisa que talvez ele gostaria de fazer. Com as desculpas diversas daquelas em que hoje me esquivo a mim. Ele falou aqui, olha só que interessante. Me esquivo a mim. Me esquivo a mim. Desculpas diversas daquelas em que hoje me esquivo a mim. Ele se esquiva dele mesmo. Tá? Isso aqui é linguagem poética. Me esquivo a mim. Então, a gente tem aqui dois pronomes, né? Me e mim. Né? Então, né? Ele se esquiva de si mesmo para não fazer a obra que ele não vai fazer de qualquer jeito, nem no futuro próximo, nem hoje. Quem é que se identifica com isso? Isso a gente chama de autossabotagem às vezes, né? Outras pessoas chamam de outras coisas, mas me identifiquei aqui. Ou, vamos continuar. Ou estarei internado num asilo de mendicidade, feliz na derrota inteira, misturado com a ralé dos que se julgaram gênios e não foram mais que mendigos com sonhos.
Uxi. Junto com a massa anônima dos que não tiveram poder para vencer, nem renúncia larga para vencer do avesso. Mano, ele tá hablando aqui, tá? Ok, então ele diz, ou eu vou estar numa casa sossegado, não fazendo as coisas que eu quero fazer, me esquivando, né, das obras com alguma desculpa, ou eu vou estar internado, quase tive uma cãibra aqui agora, é muita emoção, né? Ou estarei internado num asilo, né? Com pessoas, com a ralé, que se julgaram gênios, que foram mais mendigos, não foram mais que mendigos com sonhos. E ele está se colocando junto dessas pessoas, né? Ele teve até um capítulo que a gente leu aqui na leitura conjunta que ele fala sobre ele sonhar muito e de às vezes para ele sonho e ações, né, meio que se confundem, né? Então, né? E aqui ele está dizendo que ele estará junto com mendigos com sonhos. Não foram mais do que mendigos com sonhos. Junto com a massa anônima dos que não tiveram poder para vencer, ou seja, não tiveram poder para vencer. Né? Poder pode ser financeiro ou psicológico, não sei. Poder financeiro ou de contatos, não tiveram poder para vencer, ou seja, vencer o quê? Talvez vencer na vida, aqui ele não explica, né? Mas talvez vencer na vida, talvez conseguir ter uma estabilidade financeira. Nem renúncia larga para vencer do avesso. Eu acho legal ele falar vencer do avesso ao invés de falar perder. Vencer do avesso. Então tem um jeito de vencer que você precisa de poder. E tem o outro jeito de vencer que é o do outro lado da moeda, que para você vencer você precisa renunciar. Renunciar o quê? Ele não explica. Então isso a gente chama de linguagem poética. Fica aí na imaginação de vocês. Renúncia larga para vencer do avesso. Renúncia talvez da vida? Muitas pessoas renunciam coisas para conseguir vencer. Talvez seja isso que ele esteja falando. Não sei. Deixe nos comentários o que vocês acham. Vamos continuar na página 24 agora, tá? Seja onde estiver, recordarei com saudade o patrão Vasquez. O escritório da Rua dos Douradores e a monotonia da vida cotidiana será para mim como a recordação dos amores que me não foram advindos, ou dos triunfos que não haveriam de ser meus. Caramba. Aqui eu tinha, na época que eu li pela primeira vez, eu bati no microfone, desculpa, gente. Me desculpem pelos ouvidos de vocês. Mas na época que eu escrevi, eu escrevi aqui. Entendo. Acho que nem dá pra ver na câmera, né? Mas, enfim, vamos continuar, né? Mas ele tá falando, né? Eu vou me recordar com saudade do patrão Vasquez, do escritório, né? E a monotonia da vida cotidiana será para mim como a recordação dos amores que me não foram advindos. Ou seja, que não foram para mim. Amores que não me aconteceram. Ou dos triunfos que não haveriam de ser meus. Os triunfos que foram só em sonhos, mas nunca foram realidade. Aí ele continua no próximo parágrafo. O patrão Vasquez. Olha só como nesses 3 últimos parágrafos ele começa escrevendo o patrão Vasquez. O patrão Vasquez. O patrão Vasquez. 3 vezes, 3 parágrafos, 3 vezes ele inicia o patrão Vasquez. Linguagem poética total isso aqui, tá? Isso é muito comum na poesia, a repetição de certas palavras, de certas frases, para dar uma sonoridade e para fazer também focar num assunto. Ou seja, o patrão Vasquez é o assunto principal, é talvez o ponto mais importante de todo esse capítulo 8. Então vamos ver o que ele vai falar do patrão Vasquez a mais agora. Vejo de lá longe como vejo de aqui mesmo. Estatura média, tarracado, grosseiro, com limites e afeições, franco e astuto, brusco e afável. Chefe, à parte o seu dinheiro, nas mãos cabeludas e lentas, com as veias marcadas com pequenos músculos coloridos, o pescoço cheio, mas não gordo, as faces coradas e ao mesmo tempo tensas, sob a barba escura, sempre feita a horas. Vejo os seus gestos devagar enérgico, os seus olhos a pensar para dentro de coisas de fora. Recebo a perturbação da sua ocasião em que lhe não agrado, e a minha alma alegra-se com o seu sorriso, um sorriso amplo e humano, como o aplauso de uma multidão. Aqui, olha só, tá vendo como ele descreve o patrão Vasquez? Ele não simplesmente vai colocando, ele tem um sorriso largo, ele
ele tem estatura pequena, ele tem atarracado. Ele não só descreve ele, como ele adiciona elementos de poesia para a gente ter a sensação do que é o Patrão Vazquez. Então é uma coisa além de apenas descrever. Então, ele diz aqui, eu achei legal essa descrição não ficou chata em momento algum, né, durante a minha leitura, pelo contrário, achei muito interessante. Então, né, bem legal. Vejo seus gestos devagar enérgico. Eu gostei dessa frase aqui, os seus olhos a pensar para dentro, coisas de fora. Qual é a interpretação de vocês sobre isso? Para dentro, coisas de fora. Então, ou seja, os seus olhos veem coisas de fora e pensam internamente. Vê e pensa. Para dentro, coisas de fora. Interessante. Vou terminando por aqui. Ele vai aqui, a gente ainda falta o último parágrafo desse capítulo 8, em que ele está falando do Patrão Vazquez. E a pergunta que fica é, o que mais ele tem para falar do Patrão Vazquez? Já não foi o suficiente? Será? Talvez tenha algo... Acho que tem alguma coisa que o Soares sente pelo Patrão Vazquez que ele ainda tá para descobrir. Então vamos descobrir isso no próximo capítulo que a gente vai ler no próximo episódio da leitura conjunta. Não esqueçam de curtir, tá? Eu sei que tem gente que olha e não curte. Então, assim, é importante para mim poder ver se o vídeo tá saindo bem ou não, se vocês querem continuar ou não com essa leitura conjunta. Curtam, enviem para amigos também que precisam ler esse livro, que querem começar a ler clássicos, mas não sabem por onde começar, né? E vamos continuando, né? Se vocês querem ter a notificação da próxima leitura conjunta, eu vou fazer na semana que vem, mas ativa o sininho, né? Para não esquecer, tá? Então, valeu e até a próxima.